Eu sempre ouvi que Dark Souls era um jogo muito difícil, que era um jogo feito para punir seus jogadores. Mas depois de platinar, eu realmente percebi que tudo isso é verdade. Porém, o jogo me ensinou várias coisas também. Me ensinou sobre insistir, mesmo quando parecia impossível. Impossível é muito forte, né? Impossível é uma palavra muito forte. Quando as coisas eram muito difíceis, você persistir, você consegue. E sinceramente, eu não achei que conseguiria terminar essa platina, essa jornada no começo, porque eu não sou um platinador de longa data, sou, entre aspas, assim, eu tenho acho que 7 jogos platinados só até agora. Pô, Dark Souls eu tive uma experiência boa, mas ao mesmo tempo teve umas partes muito difíceis. E eu não vou contar só a experiência de platina, e também como foi a minha primeira jogatina com Dark Souls, porque eu joguei ele antes, depois decidi platinar ele. Então hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência platinando o Dark Souls. Bom, eu comecei o Dark Souls, acho que como a maioria das pessoas, né, sem entender praticamente nada do jogo. Meu primo, eu já sabia o que era Dark Souls, mas nunca tinha pegado pra jogar. Aí meu primo falou, vai lá e joga, tu vai curtir. E eu não entendia realmente nada, eu não entendia como funcionava as builds. Nem meu primo direito, porque ele me falou pra upar uma parada que não ajudava em nada. Não sabia que tinha como upar a arma. Eu não entendia praticamente nada. E o jogo não explica direito pra onde ir. Eu não era acostumado com isso. Eu Skyrim, jogou Skyrim e Fallout a vida toda ali no Dark Souls. Não entendia nada. O jogo não explica direito pra onde ir, não pega na sua mão. Qualquer inimigo parecia capaz, pô, de me destruir, de acabar comigo. Até os mais simples, aqueles, né, Hollow, mortos-vivos ali, né? Na minha primeira jogatina, antes da platina, que nem eu comentei com vocês, eu ficava horas pra descobrir os caminhos. Chegava até passar raiva. Eu lembro muito bem, chegando em Anor Londo, que eu fiquei horas tentando achar o caminho, que você sobe no telhado, que tem aquela gárgula antes, que você sobe no telhado, aí tem a janela quebrada, você entra e tem que passar lá por cima do onde fica o lustre. Quando eu achei que foi gratificante demais, porque eu lembro de ficar horas. Eu lembro de... Pô, eu lembro... Porque eu não queria pesquisar na internet, né? Não que seja errado você pesquisar na internet quando você se sente perdido assim, né? Mas eu ia seguir a minha linha ali, jogar, aprender sozinho. E tentava descobrir o caminho escondido e não achava. Até que por uma cagada, eu lembro até hoje que eu rolei sem querer e eu comecei a subir. Falei, dá pra subir aqui, então eu vou subir. E foi gratificante demais. Pô, nem se fala. As catacumbas, então, eu fiquei. Mano, eu lembro que eu fiquei, acho que um dia inteiro. Eu odeio aquele lugar. Eu odeio aquele lugar. Porque a primeira vez que eu cheguei lá, eu matei o Pet, o careca lá, o arrombadinho que todo mundo conhece, antes de descer pra catacumba. Então ele não tava lá pra dar aquele golpe na gente que derruba a gente lá embaixo, que a gente consegue pegar os itens pra iluminar as catacumbas. E eu não sabia que tinha como iluminar aquele lugar. Minha primeira vez jogando. Eu achei que tipo, tinha que seguir no escuro. Eu cheguei a decorar o caminho todo de tanto que eu morri, velho. No começo eu fiquei muito irritado, eu tava acostumado com jogos mais rápidos, mas vai pra frente, tem onde mostra ali, você consegue uma tocha e tal. Mas foi divertido, foi uma experiência diferente e eu gostei. Todo mundo sabe, o Dark Souls ele meio que te força a parar, observar e aprender. Observar, eu digo, você olhar bem o cenário, achar caminhos escondidos, olhar paredes que talvez você possa quebrar pra atravessar e achar outros caminhos. Foi aí que eu comecei a entender por que tanta gente ama esse jogo. O nível de progressão do Dark Souls é incrível. Quando você descobre cada atalho, vê que cada lugar se conecta, os itens e os lugares escondidos. O mundo do Dark Souls também, ele é muito silencioso, mas ao mesmo tempo, ele é um mundo muito caótico e sombrio. Um exemplo disso é você chegar na Firelink, você tem aquela sensação de paz, pode-se dizer. Você se sente descansado, que realmente para que serve isso a Firelink. Aí todos os outros personagens se reúnem ali, e logo que você sai tanto pra, sei lá, pra ir pras catacumbas, pra descer pra New London, ou descer indo pra Quillage, que dá pra ir por ali também, ou seguir o caminho, entre aspas, convencional, né? Que eu acho que é Burgos do Morto-Vivo, né? Não lembro agora direito, me fugiu da cabeça, perdão. E quando você sai desse lugar, você vê que a paz acabou, que é tudo caótico. Aí quando você volta, ou a sensação de você achar uma fogueira quando você tá totalmente fudido é muito boa. Foi mal o palavrão, mas é costume. E, mas, cara, essa sensação é linda, é perfeita. Poucos jogos, hoje em dia, talvez alguns outros jogos consigam fazer isso, mas acredito que mais pra época, assim. E eu também senti pouco isso. Poucos jogos me trouxeram esse negócio, sabe? Alguns bosses foram bem difíceis pra mim. Foram tentativas atrás de tentativas. Só que entender o jogo também não significa que você vai sofrer menos. Teve um boss que me deixou completamente tiltado na primeira vez. A maioria deles eram difíceis, porém, na minha primeira jogatina, né? Eu sofri praticamente com todos, porque eu não sabia o que eu tava fazendo direito, não sabia desviar direito, não sabia a questão do parry no último boss, que dá pra se matar ele só dando parry. E eu não joguei de mago, né? Com todo respeito a quem joga de mago. Um dia eu vou jogar de mago pra ver qual que é, porém eu gosto
espada, né? Lá ele. Eu gosto de espada, machado, alabardo, eu acho muito mais interessante. Pô, mas teve um não, dois arrombadinhos, que é o famoso gordo e o magro, né? O Orange e o Smaug. Eu lembro que eu fiz acho que umas 5 horas de live tentando matar eles e trocava arma. Aí ia pegar resina, que aí não sei o que, ia farmar pra upar e eu não conseguia passar eles de jeito nenhum. Na primeira vez que eu joguei, não na hora da platina. Eu cheguei realmente a sonhar. Cara, eu sonhei com eles, de tanto que eu apanhei com eles. Eu literalmente sonhei. Na run da platina foi muito mais tranquilo. Porém, eu sofri com o Cabra. Cara, isso que eu acho interessante de Dark Souls. Eu sofri com o Cabra Demon, mesmo sabendo o que tinha que fazer. Aqueles cachorros, mano, não odeio aqueles cachorros, velho, na moral, mano. E realmente, ele não é difícil, pô, mas aqueles cachorros são chatos pra caramba. E meu cérebro acho que já tava desligado, porque tinha a runeback dele que é chata pra caramba também. Acho que 4 cachorros na runeback dele, mais uns caras que pode dar parry em você, que se acertar pelas costas te acerta crítico. O dragão lá, é Sif? É que eu confundo com o lobo os nomes. O caminho pro dragão, mano, se você morrer pra ele lá, o dragão de cristal, prepare, mano, porque o caminho que você vai fazer, mano, é como se você tivesse um novo mapa e estivesse explorando um novo mapa pra chegar no boss. Ainda bem que ele não é um boss tão difícil, né? O caminho do próprio caminho pro Nito também é um pouquinho chatinho, mas eu acho que isso que torna um pouco a essência de Dark Souls, né? Diferente de Elden Ring, que eu cheguei a jogar depois, um dia mais pra frente vai ter um vídeo sobre, que a runeback, os caminhos para você chegar nos bosses não são tão difíceis. Porém, os bosses são muito mais difíceis do que em Dark Souls e afins, né? Pô, era uma tortura, mas fazia parte, né? Teve momentos onde eu pensei, mano, eu não aguento mais andar, não aguento mais ir nesse boss aqui, porque eu era um noobzão, né? Falei, mano, amanhã eu tento. Eu só desligava e falava, amanhã eu tento. E é isso. E o pior do Dark Souls, quando você morre, quase sempre é sua culpa. A maioria das vezes, 99% é sua culpa. Você morreu porque você apertou o botão de ataque seguido demais, você rolou errado, ficou ganancioso. Quem nunca falou, mas o boss tá com 1 de vida, você tá com a vida baixa. Em vez de você rilar, não, eu só vou acertar um golpe nele. Você vai lá na hora de acertar o golpe, ele te acerta antes, tu morre. Aí tu não consegue mais chegar nessa vida dele baixa, e você fica sofrendo. Eu passei com isso daí 2 vezes com Artorias. Só de lembrar já me dá uma raiva. Pô, isso machucou ela um pouco. O jogo ele te obriga a aceitar. Melhorar depende somente de você e de mais ninguém. For uma pessoa que se frustra muito, ou as pessoas falam que tem que ter um modo easy em jogos Souls-like, eu discordo, que acho que a essência do jogo, tirando a atmosfera, que nem eu já comentei, a arte, os bosses, tal, a lore que é meio escondida, mas é grande. Cara, eu acho que a essência do jogo é isso, porque quando você entende do jogo, ele não quer dizer que ele fica mais fácil, ele fica mais fácil, porém ele tem suas dificuldades. Eu não concordo com as pessoas que têm modo easy, mas colocar também, tô nem aí, vou jogar no mais difícil, que eu quero ter a experiência, realmente a experiência completa de um jogo Souls-like, não só Dark Souls, enfim, todos os Souls-like. Mas o jogo ele começa a mudar quando você entende um pouco do game, que nem eu falei. A gameplay fica um pouco mais fluida, as esquivas que você consegue acertar ficam mais perfeitas. Pô, mas depois de muitas horas algumas coisas mudou pra mim. Eu comecei a perceber os padrões do chefe, entendi melhor sobre as builds, tanto que na segunda run, quando eu fui platinar, né? Eu não joguei o jogo em seguida e já fui platinar. Dei um tempinho, e depois eu fui platinar. Pô, eu já sabia onde ir pra pegar os itens, eu já sabia qual build eu queria, eu já sabia o que upar. E o jogo começou a parecer mais justo, mais fácil, que nem eu falei. Parecia impossível, ficou mais fácil. E eu não tinha tanto medo de enfrentar eles, porque na primeira run eu ficava cagado de medo. Eu sabia que eu tinha que chegar neles, e eu calculava, nossa, eu tenho que chegar com tantos Estos, porque eu sei que o ataque dele vai me dar isso e nisso. E dessa vez não tinha, às vezes eu nem tomava dano. E isso foi, cara, isso foi muito gratificante pra mim. De certo, algumas horas que eu falei do Cabra Demon, foi chatinho. O Nito também, às vezes você pega o começo dele, ele já começa chato, tem aqueles esqueletos, então na batalha dele, aqueles esqueletos são bem chatinhos. Mas depois eu aprendi também, uma dica aí pra quem quiser. Caramba, agora me fugiu o nome. Acho que é divino. As armas divinas, elas matam os esqueletos e eles não ressuscitam. Aí você foca nos esqueletos, depois foca no Nito, a luta fica bem mais fácil. Aí uma dica. E cada vitória parecia mais merecida. E o Dark Souls, ele tem essa sensação que poucos jogos conseguem te passar isso. Porque a maioria dos jogos, às vezes você é muito fodão no jogo. Não que isso não seja legal, isso é muito legal. Às vezes você quer jogar um jogo ali, pô, tu é o cara, mano, tu é muito pica, tu é muito foda. Mesmo às vezes no mais difícil, o jogo nem é tão difícil, sabe? E o Dark Souls, ele consegue passar bem essa atmosfera de evolução. E não é muitos jogos que tem isso. Não porque às vezes você ganhou um item forte, sabe? Mas é porque você ficou melhor, você realmente ficou melhor. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a platina aqui, que era, na verdade, o principal tema do vídeo, mas acho que eu acabei estendendo um pouco. Eu tive que fazer algumas farms, alguns itens foi chatinho de conseguir, alguns rituais também, pactos no caso, teve uns farminhos chato dele. Pô, mas o jogo era só o começo, como eu disse. Quando eu decidi pegar a platina dele, aí começou o verdadeiro aí foi aí que eu sofri, mas foi, cara, quem platina vai entender, é aquele sofrimento que quando você termina a platina, você fala, nossa, parece que você tira um peso do ombro. E eu, quando eu platinei o primeiro jogo, senti isso, e agora, pô, começando a platinar mais games e tá muito divertido. Sofrimento é modo de dizer, na verdade, né? Porque a platina desse jogo é delícia demais, mano. Mano, se você gosta de platinar ainda, não deu a chance de platinar Dark Souls, joga o jogo primeiro, se você gostar, platine, porque a platina dele
mesmo sendo sofrida, é deliciosa. Pô, tem alguns farms muito chatos, mas tem alguns itens que ajudam no trabalho dos farms, como, pô, se você tiver a cabeça do Mimic, ele te dá mais chance, mais sorte pra você farmar os itens. Se eu não me engano, se você tiver forma humana e tiver, acho que mais humanidades no seu sistema de humanidade que fica do lado da vida, as chances de drop ficam maior. Realmente, o meu maior farm foi com as do pack. Pra farmar as armas, muita gente fala que teve dificuldade pra farmar o tridente, as armas dos Cavaleiros Negros. Cara, e por incrível que pareça, a maioria desses farms das armas eu peguei de primeira. Que eu mais sofri mesmo foram as do pacto. A do Solari. Tem como você farmar online. Acho que todas dá pra você farmar online, né? Dá pra você farmar off. Eu farmei tudo off, porque eu não tava. Não sei, acho que não tava conseguindo farmar online. As do Solari foram. Tipo, usei 10 moedas. Aí tem a do Nito. Acho que foi 10 do Nito mais de boa, só você matar os sapinhos. Tem a do Gwyndolin, né? O filho do Gwyn lá. Que você tem que ficar matando as arpias no mundo lá da Priscila. Que incrível, é um lugar muito bom. As armas com efeito foram um bom desafio, né? Tipo, as armas cristalizadas, as armas divinas e afins. Porém, chega um momento que titanitas, elas não são muitas e elas são caras pra você comprar. Às vezes você precisa farmar, às vezes você precisa às vezes também você precisa de um guia pra algumas quests, porque o jogo tem quest, parece que não, mas o jogo tem quest, porém o jogo não mostra onde você tem que ir, né, com quem falar, exato momento, você pode perder a quest muito fácil, e isso vai te obrigar a jogar mais do que você precisa pra platinar, tipo, pegar todas as magias, ou piromancias, milagres, que foram os troféus muito complicados, eu acho que foram os mais difíceis pra mim, e o de fazer as armas com os chefes e bosses, que você vai ter que jogar o jogo 2 vezes inteira, pra fazer os 2 finais, etc. São troféus de boa, mas você tem que fazer as armas com as almas dos chefes. E tem chefe que tem 2 armas. O Lag, se eu não me engano. E tem o Sif, que é o cachorro. Tem 3 armas com ele. Então você tem que zerar a primeira vez, fazer uma arma com a alma dele. Na segunda, fazer outra. E a terceira, você tem que chegar até a metade do jogo. Matar o Sif. Você ia até a Norlondo falar com o Ferreiro Gigante e conseguir. Mas ali, pra mim, eu sei que muita gente platinou em menos horas. Mas pra mim, ali foram 86 pra platinar. Que eu absorvi bem do jogo. E eu sofri, que nem eu falei. Teve horas que eu sofri em questão de farm dos pactos. Por ali, sim, 80 horas. Foi 86, mas vamos cortar 80. Que às vezes sai do PC ali, deixa o PC aberto, mas foi umas 80 horas mais ou menos, 82 ali. Mas assim é muito, porque eu já vi gente platinando em 40, 60, mas cada um platina no seu ritmo, né? Pode ser muito diferente, porém eu gostei muito do jogo. Pô, eu achei a dificuldade ali 7 de 10, mas é mais por conta do farm mesmo, isso da platina, assim. Chega a ser chatinho, porém em live, às vezes sempre chegava pessoas novas, trocar ideia. Se você jogar e gostar, recomendo muito a platina. Dark Souls me deixou. No fim, eu entendi que Dark Souls nunca foi só sobre dificuldade. É sobre falhar várias vezes, sem desistir, sobre perceber que às vezes a evolução demora. E que às vezes você precisa perder muito antes de finalmente melhorar e conseguir. Talvez seja por isso que tanta gente se conecta com Dark Souls, não só Dark Souls, mas todos os Souls-like, mas aqui o vídeo é mais Dark Souls. Todos os Souls-like, em algum momento todo mundo já se sentiu perdido, acho que jogando esses games. E mesmo assim, continua. Bom, essa foi minha jornada, resumidamente, da platina do game de Dark Souls, e sinceramente foi uma das experiências mais marcantes que eu tive nos games. Mas se você também já passou raiva nesse jogo, comenta aí qual boss mais te deixou louco, ou se você platinou, qual conquista que mais te irritou, te deu trabalho, às vezes te deu até vontade de dropar a conquista, que tem essas assim, né? Talvez eu faça um vídeo sobre o próximo Souls, o 2, 3 ainda não, queria jogar mais. E mais platinas, esse foi meu primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês acham que tem algo pra mim melhorar, um feedback. Sempre aceito feedbacks. Deixa o like aí, né, pra dar aquela força. Se você não gostou, dá o dislike mesmo. E é isso, se inscreve no canal. Fiquem com Deus, até a próxima. E lembrando, é só deixar aqui um recado. Eu faço live na roxinha, né, na Twitch. Todo dia, 3, 4, 5 horinhas de live na parte da noite. E aí, no momento estamos platinando The Witcher 3. E se quiserem colar lá, tamo junto. É nóis.